Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje temos uma convidada muito interessante, muito especial, que é a Monja Kokai, que é psicóloga, especializada em sociologia da família, em psicologia social, e é da ordem, da tradição Soto Zen, e foi ordenada pela Monja Coen, portanto, é uma discípula e sucessora da Monja Coen, né? E nós vamos aqui conversar sobre budismo, sobre a pandemia, sobre as coisas da espiritualidade que nós devemos e podemos cultivar nesse momento, a partir desta tradição. Seja bem-vinda, Monja Kokai. É um grande prazer tê-la aqui. Igualmente, Dora, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder ter essa conversa, esse bate-papo e poder fazer algumas reflexões que a gente possa levar para o nosso dia a dia. Sem dúvida. É o que nos importa aqui, né? Para a gente poder impregnar um pouco mais o nosso dia a dia de serenidade, de espiritualidade, que nós estamos bem precisados nesse momento, né? Monja, me diga uma coisa, eu gostaria que você começasse a contar um pouco da sua história. Como é que você se aproximou do budismo? Você nasceu em família não budista, certamente, católica, né? Católica. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, né? E como é que foi essa participei dos grupos de jovens. Então, aí, sabe, tem uma idade na vida da gente que a gente se envolve em um monte de projeto tudo ao mesmo tempo. Aí não dá tempo para ficar pensando e frequentar a igreja. Me afastei, aí fui estudar, namorar, casar, ter filhos, fazer faculdade e construir tudo junto, né? E vai construindo, fui também construindo uma identidade profissional, né? Uhum. E aí chegou lá pelas tantas, com quase 40 anos, me separei, segui com os 2 filhos, aí o peso da responsabilidade foi maior ainda, aí realmente eu entrei em contato com a realidade. Para você ter uma ideia, eu não sabia que existia IPTU e IPVA, né, quando eu me separei. Isso é muito sintomático, muito revelador, né? Aí eu, tipo assim, nossa, eu vou ter que descobrir o mundo. É como se eu saísse de uma latência, né? Que eu estava ali envolvida com projetos importantes, tudo legítimo, mas eu tive que ir à vida, ir ao mundo, né? Aí eu fui fazer uma especialização, já era formada, uma especialização em sociologia da família, e meu trabalho foi trabalhar com mulheres chefes de família, famílias monoparentais, que na época... É o que mais tem no Brasil, né? É o que mais tem. É o que mais tem, só que na época, quando eu fiz o trabalho, era 21%, e a mídia anunciava isso como se fosse uma emancipação feminina, e eu já vi que ali era um sintoma social, e meu trabalho, então, foi em cima disso, né? Hoje, de acordo com o IBGE, quase 60% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, famílias monoparentais, e tem muita criança hoje que ainda está viva porque tem uma avó para cuidar delas, porque a mãe tem que ir matar um leão por dia para ter janta para comer, né? Mas, enfim, é um sintoma social como tantos outros que a gente vê por aí, né? Aí, então, eu já estava um pouco mais com uma demanda de ter uma vida espiritual. Porque aí começa a fazer outras amizades, quando a gente se separa, muda a rede social, vai mudando. E aí eu fui saindo, não gostei do que eu vi, saía na noite, no outro dia não estava bem. Então, sabe, as coisas não é um ambiente muito propício, é um ambiente do entretenimento noturno, ele também não é um ambiente saudável. Aí eu pensei, eu preciso de ambientes saudáveis. Aí uma amiga me convidou para fazer zazen, a meditação zen. Aí eu fui e me senti em casa. Isso foi em 98. Comecei a praticar. Aí tinha um mestre japonês em Porto Alegre, eu ia toda sexta-feira eu ia para Porto Alegre. Mas sexta-feira, para pegar a BR, que tem que atravessar a BR para chegar em Porto Alegre, é o pior horário da semana. Eu ficava presa nos engarrafamentos.
e às vezes eu chegava atrasada, a meditação era às 19 horas, e a porta já tinha fechado. Eu tinha feito todo um esforço, não podia entrar. Ah, Mas mesmo assim fui me vinculando a esse mestre. Ele tinha uma assistente que era uma monja alemã, monja Zuiten, e fui me vinculando a essa comunidade que se chama Via Zen, em Porto Alegre, e passei a praticar. Aí, em 2005, daí já se passaram o quê? 5, 6, 7 anos, a monja Zuiten ficou doente, voltou para a Alemanha, morreu lá depois, ela teve um câncer, e em seguida o mestre Moriyama Roshi também voltou para o Japão e ficamos órfãos. Nisso, a monja Koen voltou do Japão. Ela tinha ficado 12 anos lá, e o mestre Moriyama Roshi pediu para ela ser a nossa orientadora espiritual. A partir dela, abriu-se a possibilidade de ser ordenada, monges e monjas. E em 2009, eu fui ordenada a primeira monja gaúcha, ordenada por ela, aqui no Sul. E até hoje eu sigo acompanhando ela, fazendo todos os treinamentos, agora já mais independente, né? Mas foi uma longa caminhada. Veja bem, de 2005 até agora, já 2021. Nossa, passa o tempo. No começo, meus filhos achavam meio estranho, a minha filha, então, estava toda desconfiada, né? Porque a família extensiva achava uma coisa muito estranha. Mas depois foi... no budismo diz que famílias que têm um monge ou uma monja, né, gera méritos 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Aí fala isso e todo mundo... Ah, então tá. E também não era assim nas famílias católicas, quando tinha um padre na família, era uma bênção, né? Bom, as antigas, né, até determinavam que um dos filhos tinha que ser padre ou freira, né? Antigamente era. Né? Mas me conta um pouco dessa questão, né, que não é usual no budismo em geral. Bom, a gente sabe que tem várias correntes do budismo, obviamente, essa que você pertence é da Soto Zen, né, que é da monja Koen, é uma tradição radicada no Japão. Queria que você falasse um pouquinho o que diferencia o que caracteriza, digamos assim, mais propriamente, esta tradição a que você pertence, que você acharia que é interessante ressaltar, e também essa questão de consagrar, de ordenar monjas, que não é uma coisa tão comum em nenhuma religião do mundo, diga-se de passagem, né? É que monjas é a mesma coisa que freiras. Sim, tudo bem. Só que as freiras, aí que está. Na minha opinião, a tradição católica seria bom se ela pudesse avançar e que freiras pudessem oficiar cerimônias, que pudessem estar mais perto, né? E isso abriria espaço para as mulheres. Porque no caso da monja é a mesma coisa que um monge, não é? Mesma coisa. No Zen não tem essa questão de gênero, essa diferenciação. Não tem e tem. Né? Porque também existe no Japão, é uma sociedade patriarcal, existe sim machismo, claro. Existe competição, né? Só que, apesar disso, houveram avanços importantes. As mulheres são... é possível formalmente ascender a um lugar onde se pode oficiar cerimônias, ter um templo, dirigir um templo, bênçãos, casamentos, funerais. Né? Até a roupa é igual, exatamente igual, tanto para homens quanto para mulheres. Procura-se minimizar as diferenças, né, de gênero, se raspa a cabeça, tanto homem quanto mulher. Né? Mas, mesmo assim, cargos importantes, ainda é impensável que uma mulher possa ser o abade de um grande mosteiro. Né? O mundo, a civilização, ela é antropocêntrica e falocêntrica. Totalmente. A gente tem que avançar muito ainda nesse sentido. E a gente percebe, né, que tem avanços e retrocessos, né? E ninguém pode jogar pedra em ninguém, porque todas as culturas têm isso, né? Todas. Todas. Isso é impressionante, como todas as Isso fala um pouco também da imperfeição de nós humanos, né? Mas tem imperfeições que a gente
até pode aceitar, tem outras que passam a ser, quando afetam a coletividade, são inaceitáveis, né? Quando afetam metade da humanidade, por exemplo. E a gente está vivendo um momento de ascensão da extrema-direita em diversos locais do planeta, tanto Japão quanto Turquia. Tá? Daqui a pouco a França, Hungria, a França pode cair nas mãos da Le Pen, Colômbia, o Brasil. Brasil, ia chegar lá, né? Tô vindo. Né? Então, eu acho que um pouco é sintoma do desespero do capitalismo, né? E eu tenho a impressão que todo o sistema financeiro mundial se transformou numa organização criminosa, né? Costa Gravas que o diga nos seus filmes. Sem dúvida. Agora, eu estou rindo aqui, mas a situação está muito séria, muito desesperadora. Muito séria. Agora, já que você adentrou por esse tema, é muito interessante dizer, eu aprecio muito a postura firme, engajada da Monja Coen, né? Eu acho que vocês todos nessa tradição, junto com os discípulos, a Monja Coen e os discípulos, têm essa postura de assumir, né, uma crítica publicamente uma crítica política. Eu acho muito interessante, eu também faço isso, né? E muito necessário, né? Como é que vocês são, assim, por exemplo, no Japão, a matriz, eles têm essa atitude lá ou é uma coisa mais de vocês do Brasil? Como é que é? Eu rio, eu brinco. Os japoneses não fazem ideia do que é ser religioso na América Latina. Eu estou mais inspirada na teologia da libertação, né? Mas a escola, né, Shomucho, que se diz, ou o templo que representa a Soto Zen no Brasil, que é o Bushinji, em São Paulo, até agora só deram apoio. Não houve nenhuma crítica, nem no sentido no sentido assim de alguma opressão, tanto para o lado de quem defende a direita e nem de quem defende a esquerda. Estão procurando manter uma postura mais neutra e acolhedora, né? Só que a Soto Zen, ela tem 3 pilares, que é cultura de paz, direitos humanos e meio ambiente. Bom. Né? Isso está implícito que essa é para ser a nossa bandeira, o nosso ativismo, o nosso testemunho. Inclusive, recentemente veio uma nota do superior, dos abades superiores, né, reiterando esse compromisso. Né? Então, como tudo, até na Sotô eu acho que tem algumas divisões, mas eu penso que a maioria está conseguindo compreender e trabalhar no sentido de que a transformação é possível, mas desde que haja engajamento e alguma ação nesse sentido. Mas antes disso tem que despertar para uma realidade. Quem está negando tem que deixar de negar, é abrir os olhos, né? Hoje de manhã, eu dei uma saída, eu tive que renovar minha carteira de motorista, que agora eu estou vacinada, já está vencida há um tempão, né? E então, eu fui fazer de manhã, daí passei na farmácia e vi as atendentes da farmácia se queixando e falando, né, que elas não foram vacinadas. Aí eu dei um toque nelas, assim, né? Tipo, realmente, devia ter uma entidade, se os donos das farmácias fossem mais engajados, eles iam buscar colocar o seu grupo de funcionários como profissionais da saúde, né? Sim. Que algumas entidades, tipo os conselhos federal principalmente da psicologia e da fono, foram atrás e exigiram que seus profissionais, né, fossem incluídos como no grupo da saúde. Aí uma outra disse assim, mas Deus está no comando. Olha, o que eu tenho ouvido essa frase, Deus está no comando, isso é muito sério, porque eu acho que é uma das coisas que explica por que o povo está tão passivo e não está respondendo com mais lucidez a esse momento.
porque para tudo, aí eu fico pensando assim, quem é que vai dizer para esse povo que Deus não existe? Não esse Deus, que Deus é esse, sabe? Que estão esperando que venha e resolva os seus problemas, que o Deus está dentro de cada um de nós, que é com esse Deus que a gente tem que conversar e se inspirar no próprio Jesus e vamos à luta? Sim, não, e nós temos que fazer o mundo, né? Monja, uma pergunta. Eu acho muito interessante a história do Soto Zen, das primeiras, né, as primeiras pessoas que começaram essa filosofia, mas também a história de várias correntes do budismo, diferentes correntes, está sempre dentro de um contexto político-social, né? Esse específico é um budismo japonês, que nasce no Japão, depois a pessoa vai para a China estudar, depois volta para o Japão, e aí aquilo vai se desenvolvendo. O mestre Dogen, você está falando? Mas ele está dentro de um contexto político-social. Então, por exemplo, ele estava vivendo num momento ali, num contexto que tinha muito conflito e tal, e a busca dele é para encontrar paz dentro daquele contexto de conflito. Outras correntes diferentes do budismo também estão sempre dentro de um contexto político-social, e essas pessoas que inauguram essas correntes, elas, em geral, elas fazem isso para contestar o contexto político-social que ela está, e aí ela inaugura uma nova corrente a partir de uma outra leitura e tal. Isso também acontece nas religiões aqui no Ocidente, em que você tem muitas das divisões dentro do protestantismo, ou mesmo dentro do catolicismo, como, por exemplo, a teologia da libertação, que você citou, é sempre uma contestação a partir de um contexto político-social, e aí você abre um braço. Esse papel que as religiões têm, né, de fazer uma contestação política-social que tem a ver com os budismos em geral e que tem a ver com essas correntes mais progressistas aqui nas religiões do Ocidente, quando você fala essa coisa de Deus vai resolver, por exemplo, que as pessoas falam, né, perdeu-se isso em algumas correntes que são mais hegemônicas, isso perde, porque cristaliza-se, e para manter o controle ali, o poder, o domínio sobre aqueles fiéis, aquilo se cristaliza. Essa postura de contestação que vocês têm claramente, que várias correntes de diferentes religiões têm, mas que em geral são as correntes minoritárias e que lutam dentro da sua própria religião, como que você vê isso nos budismos? Porque aqui a gente vê claramente, dentro do catolicismo isso é claro, dentro do próprio espiritismo que a gente tem uma briga enorme hoje nas redes sociais, de várias leituras diferentes do espiritismo, e isso acontece porque tem correntes mais conservadoras e correntes mais progressistas. Como você vê isso nos budismos? Porque a gente aqui no Ocidente vê isso mais claramente, mas o budismo é uma coisa que tem uma cara um pouco, para nós, uma cara um pouco, não sei, parece uma coisa mais elevada, mais espiritual, que não fala dessas coisas sociais. A gente tem uma visão um pouco, não sei, estereotipada, talvez, porque vem do Oriente, porque é uma coisa... Como que você enxerga isso? Até essa característica? O que representa o budismo muitas vezes é uma flor de lótus, né? E a flor de lótus, ela se cria na lama, mas não se contamina pela lama, né? Aquela coisa toda, né? Bom, nem sempre as tradições do budismo surgiram com uma intenção de contestar. O budismo fundante, por exemplo, o Shakyamuni Buda, ele quebrou alguns paradigmas, mas ele não tinha essa intenção. Ele nunca teve intenção assim de ser um ativista político, né? Ele foi radical. Ele rompeu com a vida palaciana, adentrou a floresta para ter resposta às suas questões existenciais acerca da vida, da morte, do sofrimento, né? E quando ele formou a primeira comunidade budista, ele acolheu todas as castas, independente, porque ele acreditava, ele tinha certeza que a capacidade de despertar é uma capacidade humana, independente de casta, que casta é invenção. Né? Mas só isso já é uma atitude política, isso, mesmo que ele não tivesse essa intenção. Não é à toa que ele sobreviveu uns séculos, mas terminou o budismo na Índia.
atravessou fronteiras, e enquanto teve a proteção de imperadores e de impérios, o rei Ashoka, aquela coisa e tal, se manteve, mas depois não, nem a Universidade de Nalanda sobreviveu, né? Pegou fogo, aquela coisa toda, e aí nisso o budismo se espraiou pelo mundo. Oi? Seria as castas hindus, né? Feria as castas, né? Feria os brahmanes, né? O hinduísmo, né? Principalmente, né? Enfim, né? Aí começa a ter jogo de forças de poder, e era a época que o mestre Dogen estava vivendo no Japão, e aquilo, ele não se identificava com aquilo, ele queria um budismo mais verdadeiro, ele sabia que existia, para isso que ele foi para a China. E também na China havia compromissos com o poder, né? Mas ele encontrou o mestre Tendonyojo, que tinha um templo, um mosteiro muito pobre. Os caras meditavam com janela quebrada, criava gelo na ponta do nariz. É uma das razões que talvez mestre Dogen morreu com 50 anos, muito jovem, de pneumonia, né? Porque eles também não se cuidavam muito, eram extremamente radicais, né? Mais ou menos o que o Shakyamuni Buda foi uma época da vida dele. Quando é jovem, se comete alguns excessos, né? Por conta de uma ideologia. Ou seja, como somos atravessados por ideologia, né? Só que tem algumas ideologias, aí que tá, começa a se formar diferentes ideologias. E houve um momento também no budismo, principalmente um século antes de Cristo e um século depois de Cristo, 200 anos ali, que foi mais ou menos... Bom, que ali começou a emergir um budismo com uma nova leitura. Não dá para dizer também que é contestatório, porque a nossa história, as nossas traduções trazem termos que às vezes não quer dizer bem isso. Logo que Buda, um exemplo, logo que Buda morreu, né, teve o primeiro concílio, mas quem é que deu essa palavra de concílio? Foram os ocidentais que traduziram. A palavra original é Sangite. A Sangha se reunia e tudo era decidido em assembleias, desde Shakyamuni Buda, né? E a Sangha, Sangite se reuniam, depois veio uns 4, 5, 6 concílios, que aí começou a ter algumas transformações. Nisso, o budismo já tinha ido para toda a parte ali que ficou o budismo clássico, os Theravada, lá no Sri Lanka, Birmânia, né? E depois foi para a China, foi para o Tibete, foi até para a Rússia, né? Fiquei sabendo que um dos lugares que mais tem bibliografia e estudos a rigor mesmo do budismo é a China, Japão, Taiwan e Rússia. Isso eu não sabia, fiquei sabendo agora há pouco tempo, fiquei surpreendida, né? Você vê o alcance, né? E agora aqui o budismo está no Brasil. Aí você me pergunta eu não sei muito bem qual a posição de cada tradição budista. Eu acho que depende do contexto histórico e político que estão vivendo. A gente sabe que o budismo clássico, os Theravadas, são ativistas políticos, né? Mas também tem um grupo que é pró-governo desse golpe que houve há pouco tempo, né? E no Brasil, eu acho que o ativismo político ele é muito discreto, né? Apesar de ter um posicionamento da Monja Coen, alguns professores, o professor Joaquim Monteiro, que é do budismo clássico, né? E que a coisa ainda está em turbulência, né? Vamos ver até o alcance, mas a gente ocupa um lugar que, ao mesmo tempo que a gente faz algum ativismo, a gente tem que fazer um ativismo tendo alguns cuidados, porque, ao mesmo tempo, também as pessoas vêm com uma demanda de ter esperança, né? De ter acolhimento, de poder ver, através da gente, uma luz no final do túnel. Então, tem que ser um engajamento amoroso, né? E compassivo. Exatamente
eu tenho procurado fazer também no espiritismo, porque senão... Mas, tipo assim, abre o olho, sabe? Vamos olhar o que tá. Não se assustem. Não, ninguém larga a mão de ninguém, sabe? É isso, sabe? Vamos juntos. Enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque a realidade está aí. Ela vai... os impactos delas vão chegar em todos nós, independente se a gente está negando a realidade. Se a gente está negando, não quer dizer que isso não existe. E eu acho que grande parcela do povo está muito regressivo e muito infantilizado. E todas as mídias promovem isso. É algo assim que eu fico bem preocupada, né? É como se fossem... Sabe, o bebezinho tem uma época que ele fecha os olhinhos e ele acredita que ninguém está vendo ele. Vai brincar de esconder com uma criança de 2 aninhos, ela fecha os olhos, assim, coisa mais bonitinha. Mas a gente está vendo ela, a gente faz de conta que não, a gente brinca, está na brincadeira. Mas a gente não está vivendo uma brincadeira, né? Isso que você disse uma coisa muito importante, que é o que eu tenho observado também, tenho procurado fazer no movimento espírita, a mesma coisa, é o seguinte, a gente tem que ser consciente, tem que esclarecer, conscientizar, sem perder a ternura e a compaixão, né? E o acolhimento das pessoas, né? Porque tem gente que vai para o ativismo político e fica de tal maneira agressivo, enraivecido, né? Que não consegue mais sequer dialogar com o outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Da gente não perder essa perspectiva. Nossa, agora os cachorros dispararam aqui. Fala para a gente, dentro desse contexto que nós vivemos, o papel da compaixão, que é um dos nortes tão profundos do budismo. Então, quando a gente está vivendo num contexto onde a gente sabe muito bem onde estão os inimigos, quem são os inimigos, a gente tem que fazer o exercício, e ali é a oportunidade para a gente também poder se depurar, porque, afinal de contas, é esse o nosso compromisso dos religiosos, fizemos o voto para isso, né? É como não odiar nosso inimigo. Eu não digo nem amar, né? Pedir demais, mas não odiar e poder compreender que isso que ele está fazendo, que, por exemplo, que a classe dominante está fazendo e obrigando, concentrando renda cada vez mais, onde o cobertor fica mais curto e deixando tanta gente de fora, né? Nós usamos o manto do Buda. Esse manto tem que cobrir a todos, inclusive aos nossos inimigos, porque o que ele faz é da humanidade, é dos humanos. E se ele faz isso, se isso está nele, isso também está em mim. Porque se a gente transcende a nós mesmos e consegue compreender e viver que somos todos um nesse tempo histórico lugar, né? O que ele faz também é o que eu faço. E se eu faço bem, ele também pode fazer o bem. Né? E veja só, né? Essa coisa de que somos iguais e diferentes, semelhantes, somos da mesma raça, né? Da mesma espécie humana. E tem algo que nos unifica e, ao mesmo tempo, algo que é muito singular e nos diferencia. Mas, independente disso, se o nosso olhar, o olhar místico, o olhar sagrado, o olhar religioso de todas as religiões, entende que essa trama da vida e que todos somos um, né? Então, a gente precisa trabalhar no sentido de não dividir, não picotar mais ainda, e que a nossa mensagem possa transcender essa fragmentação, né? E que a gente possa repetir, que vai ser através da inclusão do todo, do coletivo, e que todos somos um, e que temos que, no sentido de encaminhar, de criar causas e condições para que a realidade se transforme. E que essa transformação, um exemplo, a pandemia agora, não vai ser eu me vacinando e o resto não se vacinando, que a solução da pandemia, vem que nem
tapa na cara da humanidade. Eu diria que a pandemia está sendo o quarto colapso narcísico da humanidade, e que se a humanidade não mudar com essa pandemia, ela vai ter que mudar com a próxima, e se não for com a próxima, vai ser com a próxima, e se ela não mudar, ela vai ser extinta, no sentido de que, primeiro, se descobriu, e tudo a ciência, né? A ciência, nesse lugar de abrir frentes e caminhos, e de nos... É também uma luz, é também uma salvação, né? No sentido de que a Terra não é o centro do universo. Que colapso, né? A gente se achava o centro do universo, a gente não é o centro do universo, né? Um dos outros colapsos foi quando Freud disse que até que a gente não é dono e nem senhor, né? Nem da nossa própria morada, que a gente acha que sabe tudo, controla tudo, mas que somos governados, né? E que a gente não tem poder sobre tudo, né? É outro colapso narcísico, e que tem forças muito obscuras e muito inacessíveis que nos governam, que aí, quando ele fala dos instintos, das pulsões, né? Do inconsciente, que a gente não tem acesso a ele. Quando tem inconsciente, porque se não tem, é pior ainda, né? Eu estou esquecendo qual é o outro colapso narcísico. Do Darwin, talvez? Do Darwin. Pô, perfeito, né? E o outro agora é que o homem não pode pensar só nele, que tem que deixar espaço para todas as formas de vida, e que realmente somos uma trama interdependente, né? E que se o homem, com essa história de querer dominar a natureza, vai o quê? Vai acabar com a natureza? Agora, às vezes eu tenho que rir. Foi liberado arma para caçar. Eu fico me perguntando, caçar o quê, cara pálida? O que restou para caçar? A menos que a gente vire um grande Bacurau, né? Nossa Senhora. Isso daí é muito difícil, né? Você falando aí da questão de que Buda está aí para todos, né? Isso eu acho muito interessante, porque é a mesma mensagem de Jesus, né? Que eu acho que há um diálogo muito profundo entre Buda e Jesus, né? E até tem um livro, acho que é do Hermann Hesse, Buda e Jesus, não é? Do Hermann Hesse, tem sobre Buda e Jesus. Né? Eu não sei do Buda e Jesus, mas tem o Siddhartha, o livro dele, né? Tem o Siddhartha, mas tem um que é sobre Buda e Jesus. Eu acho que tem. Tem. E aí eu acho muito interessante, porque essa ideia, né, digamos assim, que Jesus disse, né, vós sois deuses, o reino de Deus está em vós, que é também a ideia de que todos nós podemos nos tornar iluminados, Budas, né? Todos nós temos o Buda em potencial. Isso eu acho que é muito transformador, porque não nos faz olhar o outro, seja o outro quem for, mesmo o pior inimigo, como uma coisa, né? Como não nos permite coisificar o outro, né? Porque sempre no outro há ali algo que pode ser despertado, né? E tocado, né? Quando e como não sabemos, né? Às vezes é bem difícil, né? Mas enfim. Mas que esse também está falando das nossas partes obscuras. Também. E que ele é digno de piedade, porque ele é só treva, escuridão e pobreza, sabe? Que triste isso. Que vida triste. Sim. E olha, você pode ter certeza que a vida desses que são tão empenhados, tanto homens quanto mulheres, empenhados em poder e dominação e tirania, eles têm uma vida pessoal desgraçada. Essa é a palavra, desgraçada. Sim. Olha, Sócrates já dizia isso 300 anos antes de Cristo, né? Que a tirania era uma ignorância, né? Porque a pessoa estava buscando a felicidade onde ela não está, onde a felicidade não está. E aí é uma desilusão completa. A pessoa vive com medo de ser morto, de ser tirado do poder, etc. Né? Já Sócrates dizia isso. Sempre na defensiva, né? Há uma convergência universal dessas ideias, né? E que nos lançam digamos assim, nas margens de uma espiritualidade que pode ser conversada entre nós, né? E que pode ser transformadora para o mundo, né? Nós estamos exatamente precisando disso nesse momento.
Você está falando da pandemia, você também é psicóloga, queria que você comentasse também isso, que está tendo muito adoecimento psíquico também agora durante essa pandemia, né? As pessoas não estão aguentando, né? Porque é um peso tremendo, né? Até os terapeutas estão sofrendo, Exatamente. até os religiosos, porque essa pulsão da morte ela está muito próxima, sabe? Sim. E são muitas notícias diárias, né? E muita falta de, às vezes, de perspectiva, né? Que a gente não sabe o futuro, etc. Essa ideia muito da meditação budista, do estar aqui e agora, né? De não se projetar nem no passado nem no futuro, como isso pode nos ajudar nesse momento tão difícil de tanto adoecimento, né? Então, em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre essa pulsão que está tão próxima. Eu tenho escutado alguns depoimentos e tenho percebido que há uma desmotivação em investir. Para que eu vou investir numa reforma? Para que eu vou investir na minha formação? Para que eu vou investir? Investimento tanto financeiro quanto energético, uma baixa nessa energia de investimento, de futuro, de acreditar, enfim, de poder progredir em alguma coisa, porque parece que está tudo muito paralisado, né? É como se a possibilidade da morte iminente estivesse muito próximo o tempo inteiro, né? Isso eu estou percebendo nas narrativas e eu já me vi nesse lugar, né? Tipo assim, para que agora eu vou pensar no futuro? Não sei nem se eu vou estar aí, né? Mas, enfim, né? E uma coisa interessante é que o ser humano ele tem as suas contradições e os seus paradoxos. Não quer dizer que quando a gente está vivendo momentos extremamente difíceis e dolorosos que a gente perde a nossa capacidade humana de contato e de empatia, pelo contrário, isso aumenta, né? Então, nós, enquanto seres humanos, podemos nos abastecer, né, desse paradoxo para estar disponível para os contatos, né, com outras pessoas, mesmo se esses contatos muitas vezes se limitem a alguma tela, né? E quanto ao Zazen, que é a meditação Zen, ela é um instrumento muito poderoso, não só para momentos difíceis. Ela sempre foi, né? A gente sabe que é uma tradição que vem antes de Shakyamuni Buda, mas foi através do Zazen, do sentar-se em meditação, em sentar Zen, que Shakyamuni Buda atingiu a sua experiência mística de iluminação. E assim, tantos outros, a gente vem seguindo essa tradição, tal qual, né, nós agora dessa geração somos os depositários desses ensinamentos para continuar colocando esses ensinamentos a serviço de todos. E é isso que a gente está fazendo, e eu estou fazendo, a monja Coen, a monja Eixin, colocando à disposição, vamos sentar juntos, vamos sentar em zazen, né, para o nosso corpo poder descansar, para nossa mente poder decantar, porque é muito barulho, é muito agito, é muita distração, né? Não precisa dar um tempo. Eu uso um exemplo muito simplesinho, né? Eu tenho que botar produto na água da piscina para poder decantar e ser uma água boa para eu me banhar, né? Assim como o nosso corpo precisa de um banhozinho diário, a nossa mente também precisa de um cuidado. Que cuidado que a gente tem dado para a nossa mente? Né? A gente não pode esperar que a cultura... Eu acho que tem que se ter um movimento meio contra a cultura aí, né? Porque a cultura, às vezes, oferece muita distração, muito colorido, muita tela, muita coisa contaminada, inclusive a gente poder avançar no sentido de poder fazer escolhas. Com o que eu vou me alimentar? Né? Tanto faz se é comida, se é roupa, qual vai ser a minha relação de consumo? O que eu vou consumir? Né? E o Zazen entra nesse convite. Vamos sentar, só vamos sentar. E hoje nós somos bombardeados, né, por imagens, por sons, por informações assim, é um bombardeio assim
absurdo, né? Que se a gente não tem essa parada, esse momento, né, de que a gente esse discernimento se retira, né? Se retira desse bombardeio e respira para poder se retira e respira. E esse retirar-se vai fazer com que você tenha um contato mais íntimo de você com você mesmo, né? E a partir daí se conhecer a sua mente, conhecer a mente, como funciona a mente humana, né? E aí, quando você consegue compreender como funciona a mente humana, apesar desse contato íntimo, você consegue se afastar um pouquinho de si mesma e transcender esse nosso eu pequeno, né? Que quer tanto, tudo que é para ele, né? Que é para ele, primeiro eu, é o que eu penso, e fico lá brigando pelas minhas ideias, né? De poder transcender, abrir mão, solta, né? Para poder ficar no fluxo e no fluir, tendo contato com tudo e com todos, né? Agora, você, quando falou do pequeno eu, me veio uma lembrança tão bonita do meu avô, que era italiano, e quando ele falava de alguém que era muito egoísta, tal, ele falava, fulano de tal é primo io, dopo io, sempre io. Né? Primeiro eu, depois eu. Esse egolatrismo, né, que muitas vezes permeia a nossa sociedade. Me lembrei dele falando agora, quando você falou pequeno eu. Né? Essas coisas... Os americanos são experts, né? E a gente está muito à mercê deles, mas a gente tem que entender que é primeiro os americanos, depois os americanos e sempre os americanos, né? Sim, eles são exatamente assim. Olha, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, muito, muito boa, muito instrutiva para todos nós. Quero agradecer a sua presença aqui. Você gostaria de deixar uma mensagem para nós todos, para todos os nossos, da comunidade Paz e Bem que nos segue aqui, a comunidade também da Universidade Livre Pampédia, que eu coordeno, enfim, para todos os que nos acompanham, deixe aqui uma mensagem para nós nesse momento que nós precisamos aí de como você falou, né, de uma esperança, de alguma luz no final do túnel. Né? Uhum. E para isso a gente tem que estar juntos, né? Então, que os méritos desse encontro, dessa conversa, possa tocar corações e mentes, né? Para que a gente possa seguir, né? E construir juntos e fazer essa leitura do mundo, né? E daquilo que nos cerca e acreditar que nós somos a transformação que a gente quer no mundo. E não esperar que algum milagre, que alguma coisa, que alguma força divina venha de fora. Esse divino é dentro de nós mesmos. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e aí sim olhar o outro. E que o olhar do outro nos define e juntos seguimos. Assim seja. Que assim seja. E eu agradeço a oportunidade de a gente poder ter tido essa conversa. Agradecemos também a sua presença aqui e nós ficamos aqui com mais o nosso programa, lembrando a vocês que voltamos em 15 dias com uma nova entrevista. Um grande abraço a todos.